Nós temos o prazer, nesta manhã, de receber a doutora Alexandra Scherer, psicóloga. Ela gentilmente atendeu o convite da Giovana, que é a nossa produtora, para falar de um assunto de extrema importância. Crises de depressão que ocorrem no final do ano. Doutora Alexandra, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Esquina. Boa tarde, Alberto. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo. E tu já viu só, tu já começou certo, eu que estou errado, já passou do meio-dia, boa tarde. Boa tarde, né, hora do almoço também. Estou muito feliz de estar aqui na Acústica, muito feliz de estar contigo, que fazia muito tempo que nós não nos víamos, né? Certamente. Né? Quero dar boa tarde aos ouvintes também, né? É uma satisfação estar aqui e falar sobre esse tema pertinente, né? Porque estamos no final do ano, né? No Natal, datas que geralmente fazem, né, com que a gente reflita sobre o nosso ano, sobre o que a gente fez todo ano, mas também em contrapartida, o que nós temos, né? Nós temos aquelas questões assim, será que eu fiz tudo nesse ano? Será que eu atingi minhas metas? Será que eu consegui fazer o que eu realmente me propus? Vamos trocar o microfone aqui, Daniel, passar aquele outro ali para o Alexandre. Parece que esse aqui está com um ruído meio estranho. Ah, agora sim, limpou o som. Vamos ver, ficou bom agora? A voz deu uma melhorada? Tem que ser mais perto aqui? Isso. E aí fica bom? Então, voltando ao que eu estava colocando das questões de final de ano. No final de ano, nós temos essas reflexões, né? Involuntariamente, inconscientemente, nós acabamos nos cobrando, né? Alguns posicionamentos, o que fizemos durante o ano, algumas metas, né, que não conseguimos atingir. Então, isso ocasiona o quê? Uma certa, insegurança. Né? Eu fico inseguro, eu começo a me cobrar, eu tenho que ser perfeito no Natal, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter presentes. Deixa eu te perguntar, pois não. Tem essa questão da pessoa ter essa frustração porque não atingiu as metas que estabeleceu, mas não tem também aquela questão efetiva, do sentimento de vazio, de pessoas que faziam parte desses momentos e que já não fazem mais? Com certeza. Esse seria um dos gatilhos, Roberto. Por quê? Né? Nessas datas de finais de ano, é família. Né? Eu quero estar com as pessoas que eu amo, eu quero fazer, né, uma noite perfeita, eu quero dar presente para as pessoas que eu amo. Mas por trás disso, né, em contrapartida, como eu digo, tem pessoas que perderam entes queridos, né, que não estão presentes. Tem pessoas que a condição financeira, né, não tem condições, né, de dar o que eu realmente gostaria. Porque ficou, né? O comércio realmente utiliza bastante essas datas, né? Para quê? Né? Para presente, influencia, na verdade, não é utiliza, influencia, obviamente, como toda outra data comemorativa. E o que ocorre com isso? Né? As pessoas acreditam que elas precisam fazer isso. E não precisam, né? Essa cobrança são nossa. Nós temos muito essa questão de que a sociedade exige. E as nossas exigências? E o que nós queremos? O que é importante? Né? Eu percebo muito no consultório que as pessoas chegam e dizem assim, eu tô ruim, meu relacionamento não tá bom, meus pais não estão aqui, minha parte financeira não tá dando certo. Né? Então, o que eu penso? Mas e o que deu certo? Onde fica todo o ano que deu certo? Por que as pessoas focam mais na parte negativa? Por quê? Eu também fiz coisas boas, né? E o sofrimento, Alberto, ele não é, né, somente para te sofrer. Exemplo, a parte física. Se eu tenho uma dor na perna, uma quebradura, eu vou no médico, eu vou engessar, eu vou fazer o tratamento. Se eu tenho uma quebradura emocional que dói tanto quanto, por que eu não posso procurar um profissional de psicologia? Por que eu não posso olhar para onde me dói? Que também reflete muito no meu físico. Porque as emoções, o que a gente chama também, né, de somatizações, que o que seria isso? Tudo que tu não externaliza, tudo que tu não coloca para fora, ele fica contigo. E ele vai aparecer de alguma forma. Seja em forma de dor de cabeça, seja em forma de dores no estômago. Isso também acontece. Isso é inconsciente. Assim como a dor física... Sim.
essa dor que ela também tem tratamento. Com certeza. E de que forma é feito esse tratamento, né? Sabe que esse tratamento, e ainda temos muito preconceito, estigma nas questões de tratamentos psicológicos, mas o psicológico, quando tu começa a falar, né, das tuas dores... Começa a descarregar. Exatamente. Essa energia acumulada que pode somatizar e aparecer da forma física, quando tu faz um tratamento psicológico, de alguma forma, só na tua escuta de ti mesmo, essa energia, o que ela faz? Ela te dá um certo, assim, alívio. Tu te escuta, tu percebe questões, né, inconscientes, né? Tu percebe, não, tu te dá conta, te conscientiza. Porque no momento que tu te conscientiza, tu diz, epa, isso aqui eu preciso dar o quê? Uma ajustada, eu vou reeditar para fazer melhor, para não me causar outra vez. Bom, a pessoa sabe que não pode pisar num caco de vidro, num prego, não pode pisar numa cobra, porque vai machucar, porque vai doer. Exatamente. Então, nesse caso, a questão psicológica, se tem determinados assuntos, determinadas ações que vão fazer doer, nada melhor que evitar, que se afastar. E esse evitar, Alberto, existe técnicas psicológicas para isso. Eu uso bastante, eu gosto bastante da parte psicanalítica justamente por isso, por essas questões inconscientes. O inconsciente da gente também fala muito. A gente diz, mas isso eu não sabia, como é que eu não me dei conta? É a parte inconsciente que tu não te dá conta até o momento que tu te conscientiza. E além de diagnosticar, chegar ao diagnóstico através de um profissional do que está te afligindo, sim, é importante que tu pratique o que é orientado. Porque, às vezes, teoricamente, a gente sabe o que deve fazer, mas quando chega no momento... É que, na verdade, o que ocorre muito, e que eu quero deixar bem claro aqui, até tu chegar, né, e te determinar para fazer e realizar um tratamento psicológico, é um passo assim, que tu demora muito. Porque primeiro tu diz, eu não preciso, eu consigo, eu faço sozinho, né? A gente tem muito, o ser humano tem muito isso. No momento que tu te decide, é um passo muito grande, porque no momento que tu olha para ti, que tu te identifica situações que tu pode melhorar para não te causar esse prejuízo emocional, que pode também, né, voltar também ser físico, né, porque de alguma forma, como eu falei, aparece. Então é um caminho, Alberto. Exemplo, tá? Se eu tenho uma dor muito grande, eu tenho uma ferida, né, muito grande, eu vou ali, toco em mim mesma, eu não vou botar o dedo porque eu sei que vai doer, mas eu sei que se eu medicar, por mais que vai arder, vai curar. E a parte emocional a gente não consegue tocar ali porque dói muito. A gente tem aquela questão assim, não, mas eu não faço isso. Não, mas eu não sou egoísta, eu não faço esse tipo de coisa jamais. Sempre a questão é o outro. Nós, seres humanos, nós temos isso, é humano, né? Sempre a questão, eu brinco no consultório, eu digo assim, sempre a questão é do político, né? É da cidade, é do vizinho, nunca é a minha. Né? A gente tem essa questão, assim, a gente luta muito do que nós chamamos de negação, sublimação, que isso nós fizemos inconscientemente. Eu nego, eu sublimo, porque eu não vou olhar para coisas em mim que eu não gosto. Mas no momento que eu olhar, o que acontece? Eu me conscientizo, porque tem esses fatores inconscientes. E no momento que eu me conscientizo, eu vou querer mudar, eu vou querer melhorar. Por que eu vou conviver com aquela dor? Né? Então, voltando para as questões que tu colocou para mim, né, dos gatilhos, né, da síndrome do final do ano, que eu estava comentando antes com a Giovana, que foi uma querida, né, porque eu estava com um pouquinho de receio, né, de conversar aqui, e foi complicado, assim, porque eu disse, não estou acostumada, mas ok. Então, a síndrome de final de ano, eu estava comentando com ela que eu separei em alguns artigos, que também é chamado de dezembrite. E eu fiquei pensando, eu também, né, não tinha entendido, não é um termo técnico, mas é que alguns pesquisadores nos Estados Unidos, eles utilizam para piora desses transtornos nessa época do ano.
para mim foi novidade, né? Também eles falam da questões, né, sazonal, que é relativa a algo que acontece em alguns períodos específicos, né? Também temos situações desencadeantes, algumas eu já relatei aqui, né? Dos ciclos que se fecham, né? Passar por um outro ciclo, sempre as questões, né, novas, a gente passa, nós seres humanos, eu digo, né, por, será que vai dar certo, né? Então, esses medos antecipatórios também causam isso, Alberto. Porque os medos antecipatórios, eles têm as questões, assim, tem o medo normal e o patológico. O normal é aquele que eu olho para os dois lados para atravessar a rua. O patológico é aquele que te paralisa. E quando ele te paralisa, o que acontece, né? Se o teu cérebro entender que de alguma forma tu está em perigo, ele aciona para lutar ou fugir. E o que acontece? Dá uma descarga de adrenalina, que faz com que o coração bombeie mais sangue. O coração bombeando mais sangue, ele acelera, dá taquicardia, sudorese, sufocamento, que isso chama-se pânico. E as pessoas acreditam assim, claro, não tem esse conhecimento, obviamente, muitos não, alguns sim, mas quem tem esse conhecimento usa algumas técnicas, né? Porque na síndrome do pânico a pessoa acredita que vai morrer, Alberto. Tu tem realmente essa situação, mas é o corpo reagindo para lutar ou para fugir. Tem pessoas que sentem, o ar não entra, vou morrer, vai me acontecer alguma coisa. Não. O pulmão, ele está pedindo mais ar para ter mais força mediante uma situação que o cérebro entendeu que seja perigosa. Tu não precisa ter um perigo real, né? Como um carro vindo na tua direção e tu não tem para onde ir. Mas o teu cérebro entende que sim. Então, ele aciona involuntariamente, né? Tu querendo ou não. E até essa adrenalina voltar para o lugar, né? Ela demora um pouquinho. Geralmente, essas crises costumam demorar de 10 a 15 minutos, mas se a pessoa não sabe como lidar, ela se estende, a pessoa acaba indo para o pronto-socorro, acreditando que realmente está com problema cardíaco, enfim, né? Bom, gostaria também de colocar mais algumas questões pertinentes, né? Nós temos mais alguns... Tá, então, assim... Eu gostaria de colocar também situações desencadeantes, né? Como eu falei, do ciclo que se fecha, né? De pessoas que já lidam com problemas de saúde mental, né? Que estão como problemas, assim, de alcoolismo, né? Que nessas datas do ano também, que pode ocorrer o abuso de álcool ou de outras substâncias, né? Então, isso também são fatores, porque o abuso de álcool, inclusive eu quero citar a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que ela fala uma questão muito interessante, que eu achei interessante, que eu também aprendi com ela, que a serotonina, ela ocorre tanto no cérebro, Roberto, quanto no intestino. Sabia disso? Porque o que acontece, né? A serotonina, que é responsável, o neurotransmissor, também responsável, né, por sentimentos, né, de angústia, tristeza, mas também sentimentos bons, enfim, ela é responsável por esse tipo de sentimentos. O que acontece, né? Pessoas que têm questões, né, de intestino, onde também se produz serotonina, que para mim foi novidade, não sabia. Então, pessoas que têm questões de intestino preso, Alberto, elas costumam tomar laxantes. O que acontece com laxante? Tu perde a tua flora intestinal. E se tu perde a tua flora intestinal tomando essas medicações diariamente, o que vai acontecer? Tu vai perder toda aquela produção também de serotonina. Entende? Então, pessoas que já têm o transtorno depressivo, seja recorrente ou não, também poderiam prestar atenção nessa questão, né? Dos alimentos, de consumir fibras, né? Para também regularizar essa parte, porque é muito importante a serotonina. Vamos ver outra questão assim, que também do deprimido, da questão da vitamina D, tá? A vitamina D também ajuda a produzir serotonina, tá? Isso é bem importante, porque os níveis geralmente são... o nível normal, né, são acima de 29, né? Mas numa pessoa deprimida seria importante ter de 40 a 50, né? Isso também me chamou bastante atenção em alguns artigos que eu estava procurando para trazer. Vamos ver alguma outra questão aqui. Deixa eu ver aqui se tem...
Eu penso, Alberto, que nesse final de ano, se as pessoas diminuírem a perspectiva, o medo de mudança, procurar ajuda profissional, né? Não se cobrar tanto, acreditar em si mesma. E assim, ó, o que eu percebo muito no consultório? A preocupação excessiva com o outro. Né? O que o outro pensa, o que o outro faz. Olha para si mesmo. Faz do teu melhor jeito, como tu consegue, faz o teu melhor e tá de bom tamanho. Não conheço o ser humano perfeito. Eu não me apavoro quando diz assim, eu tenho um problema, ok, porque é humano. Agora, quem diz assim, não, mas eu não tenho nada. Esse tu olha e diz, epa. Mas, então, eu gostaria de fazer o fechamento, né, sugestionando que as pessoas, de alguma forma, né, se sintam solidárias, mas consigo mesma. Sigam o que acreditam, sigam o seu sonho, sigam o que realiza, né? Vamos tirar todo esse fardo, né, que eu tenho que estar presente, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que estar bem. Não. Tu tem que estar bem internamente. O restante que te faz bem também, claro, também tem a sua importância, cada um com o seu perfil, mas sem essa autocobrança, sendo simplesmente, né, nós mesmos, né? Eu penso também, eu coloco muito na minha casa, que os meus pais são muito importantes, minha irmã, minha sobrinha que eu amo, e, enfim, meus pacientes, porque eles sabem, né, que eu aprendo todos os dias com eles. Não é eu que ensino, não. É eu que aprendo com eles. É uma troca extremamente importante. Eu penso, Alberto, que se não fosse eles, eu não seria o que eu sou hoje. É isso aí. Esse é o meu recadinho, né? Contentíssima de estar aqui. Não sei se a Camila tem algum questionamento a fazer, alguma observação. Daniel está atento ali, ouvindo também. Gostou, Daniel? Com certeza. Muito bem. Me serviu muita coisa, Alberto Martins. É por isso que a gente prestou bastante atenção. Combinando a pauta ao vivo. Vamos lá, Giovana. O que a Giovana sugeriu? Ela sugeriu que eu colocasse, que eu não coloquei aqui, que no Brasil o nível de estresse, em média, no final de ano, aumenta 75%. É impressionante, né? Essa associação, ela descreve esse aumento, né? E deixa eu ver o que mais que eles colocam, se tem alguma outra estatística, porque é bem importante. Inclusive, aqui também temos o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que também aumenta mais de 20% de ligações nessa época do ano. Então, isso é alarmante. É alarmante. Nós podemos prestar atenção. E se cada um fizer a sua partezinha, Alberto, melhora tanto. De verdade, eu acredito. Sou sonhadora, Alberto. E isso é muito bom. Sonhar é bom demais, né? Isso aí. Fiquei contente que tu disse que eu tô bem também, que fazia anos que tu não me via. Com certeza. Viu? Fiquei contente. Isso aí. Ela perguntou se... Como é que tava, né? Pra mim tá mesmo, né? Isso é bom, né? Isso é bom, né? Porque as pessoas manter esse vínculo, assim, tu pode ficar muito tempo sem ver a pessoa, mas tu mantém, né, esse sentimento de amizade, é bem bacana. Sim. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. E espero que a gente volte a falar sobre outros temas, né, Giovana? É muito importante para os nossos ouvintes, né, serem esclarecidos desta maneira. E esperamos que todos tenham um final de ano maravilhoso. Com certeza, se as pessoas for realmente pensar nelas mesmo, o que elas realmente querem, sem ter aquela preocupação excessiva com o outro, de agradar o outro, eu acredito que diminui bastante a tensão, os níveis de ansiedade. Procurar um psicólogo também, né, ajudaria bastante, tirar um pouquinho desse preconceito, né? E estou sempre à disposição. Né? Eu trabalho, né, há quase 15 anos, né, em Camaquã, que eu voltei, e sigo à disposição. Agradeço estar aqui. Quero dar um parabéns para o Fábio, né, que está de aniversário hoje. Né? Parabéns, Fábio. Obrigada por estar aqui, pelo excelente trabalho da acústica. O Roberto, que me deixou super à vontade. Coisa boa. A Giovana, que foi uma querida. É isso aí. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, prometendo retornar no próximo sábado, se Deus permitir. Esquina Democrática, a repercussão dos fatos que marcaram a semana.
Hora certa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. 1 hora. As melhores ofertas.